nos acompanha sabe sempre que os nossos temas sempre começam por conceitos. E a gente vai estar falando aqui, né, de emoção. E muitas pessoas, falando aí, Vilma Sarmento, a Ana Lúcia, boa noite, Sueli Sampaio. Vamos então, muita gente sabe que nós falamos primeiramente dos conceitos e muita gente não sabe a diferença do que é uma emoção, do que é um sentimento. Então, nós vamos tentar explicar para as pessoas para que vocês possam diferenciar isso em vocês e diferenciar isso nas outras pessoas. Parece uma coisa óbvia, mas não é. E a gente tem acompanhado muitas pessoas que nem sabem o que sentem, elas não sabem explicar. E quando a gente traz as ideias sobre emoções, as ideias sobre os sentimentos, que isso vai se aclarando na vida delas. A emoção é uma expressão de afeto acompanhada de reações intensas e breves do organismo em resposta a um acontecimento inesperado ou às vezes muito aguardado. As emoções, né, elas trazem para nós a possibilidade da observação da relação entre os afetos e a expressão corporal. As reações orgânicas que estão presentes nas emoções, elas fogem ao controle das nossas pessoas. Então, primeiro, né, ela é uma expressão de um tipo de afeto que traz consigo reações intensas e de curto espaço, na maioria das vezes, e vem em resposta ou a algo que a gente não esperava, ou a algo que a gente aguardava com muita avidez dentro de nós. Lembrar, né, que isso faz com que a gente perceba essas relações entre o que afeta o nosso mundo emocional e o nosso organismo, e que as reações orgânicas presentes nas emoções, elas não estão ao nosso controle. Por isso que as pessoas chegam até nós e falam assim: você parece que está com medo, você está preocupado com o quê? Por que você está com raiva? Que bom, você está alegre hoje. O que aconteceu? Você está triste? As pessoas percebem em nós as emoções que nós sentimos. E isso, né, essa percepção, ela traz uma diferença muito importante sobre o que seja sentimento. Os sentimentos, eles são fenômenos muito mais complexos, porque eles possuem uma característica que vai além do alcance das sensações e das emoções. Porque os sentimentos, eles possuem uma avaliação pessoal e uma tentativa do indivíduo de encaixar um acontecimento específico em um esquema
mais amplo das próprias experiências dele. Então, quando a gente fala em sentimento, nós falamos de duas ações que estão presentes na manifestação do sentimento. Uma é a compreensão e a outra é a integração. Como que a gente pode ajudar vocês a diferenciarem uma coisa da outra? Vamos pegar uma emoção. Daqui a pouco nós vamos falar delas todas, mas vamos pegar uma emoção, né? Que é o medo. Tem muita gente que está vivenciando um medo e você pergunta, medo de quê? E ele te diz, eu não sei de que eu estou com medo. Ele então não consegue compreender por que o sentimento, a emoção do medo está ali. E ele não consegue integrar a emoção medo a algo ao derredor dele que justifique esse medo. O sentimento é diferente. Eu estou com medo do cachorro porque ele está vindo na minha direção e eu já vivi uma experiência muito traumática em que um cachorro, quando eu era menino, me avançou. Então, é um sentimento, é algo mais aprimorado, em que o indivíduo consegue compreender o contexto todo e integrar as coisas que estão dentro dele. Por que é importante a gente entender isso? Porque nós precisamos aproveitar melhor as nossas sensações, das quais nós não falamos, que são orgânicas, o tato, né, o olfato, o paladar, né, a visão, a audição, a senso, percepção, que é essa percepção do nosso corpo, das coisas que nós sentimos dentro do nosso corpo, né? E nós temos as emoções que envolvem afeto e reação física, e nós temos os nossos sentimentos. E tudo isso é usado por nós, consciente ou inconscientemente, para nos integrar conosco mesmo, com o outro, com o ambiente ao redor, com o universo. Então eu preciso entender o que eu sinto, o que está me afetando, para que eu possa discernir coisas que estão acontecendo em mim, comigo, ou com o ambiente, a comunidade onde eu estou. É fundamental a gente passar, né, essa compreensão para todos nós, porque essa é uma das bases do autoconhecimento. E aqueles que já nos acompanham sabem, né, que dentro do meu trabalho terapêutico, como no trabalho terapêutico em si,
uma das coisas que são fundamentais é o autoconhecimento. Sem esse autoconhecimento, a gente não dá conta de fazer o caminho que nós precisamos. Então, vem aí as 5 emoções naturais para a gente pensar e refletir sobre elas. De onde vem essa visão? Essa visão das 5 emoções naturais, ela vem da tradição da medicina chinesa. E a medicina chinesa tem bases, né, que vêm do shintoísmo, de todas as formações culturais daquela época, do budismo, de todos os conhecimentos que estavam ali, viessem da China, da Índia, do próprio Japão, que era uma ilha mais distante, mas tinha as suas percepções. E essas coisas eram trocadas, eram vivenciadas, eram experienciadas por essas culturas. E a medicina chinesa, ela tem uma história, uma construção muito mais antiga que a medicina ocidental. E ela é a responsável pela sustentação da saúde desse povo que é muito mais antigo do que os povos europeus. E nós, com a nossa mania de acharmos que somos melhores, nós vemos muita gente na medicina, a partir da visão hipocrática, é acreditar que a nossa medicina ela é melhor, que ela é mais capaz, né? E é difícil a gente comparar melhor entre visões diferentes. E eu estou dizendo isso porque, para mim, isso é muito importante. Eu tenho um enorme respeito às tradições e às percepções e os ensinamentos da medicina chinesa. Não tenho formação em medicina chinesa, mas a minha pouca capacidade de observação me leva a respeitar esse processo. E são eles que nos falam muito profundamente sobre essas emoções. E que acreditam que essas emoções, elas comandam, de certa forma, esse mundo de relações conosco mesmo, com a nossa estrutura interna, com a nossa visão externa da vida. E quais são essas emoções? O medo, a raiva, a tristeza, a alegria e a preocupação. Antes que alguém possa nos levantar aqui, mas isso é muito estranho, porque tem 4 emoções ruins e só uma emoção boa. Só a alegria que é uma emoção boa. Medo, raiva, tristeza, preocupação são vistas de uma forma negativa. Se é natural, não é boa ou ruim. Ela é natural.
ela está presente na natureza e ela está presente na natureza humana. Todo mundo tem medo, todo mundo tem raiva, todo mundo sente tristeza, todo mundo manifesta alegria, todo mundo vive preocupação. Todos nós. Ah, eu não tenho medo, né? Eu tenho tanto medo. De tal forma que eu nego a sua existência na minha caminhada. Para muitos estudiosos, a manifestação do medo é a manifestação de emoção mais primitiva que nós encontramos na escala evolutiva do nosso planeta. Eles entendem que, de forma bastante rudimentar, uma célula, né, um ser unicelular, quando ele é tocado ou chega, aproxima-se dele com uma agulha e ele retrai a membrana, isso é uma forma primitiva da manifestação dessa emoção que é o medo. Para a nossa cultura, né, nós temos muitas restrições em lidar com as nossas emoções. O que acontece então? A gente reprime a emoção. E ao reprimir a emoção, né, a gente não deixa que essa energia circule em nós. E ela vai ficar retida dentro da gente. Retida como fechada? Não. Essas emoções, elas causam e muitas vezes a gente pode dizer que elas são causadas, né, na sua manifestação orgânica por substâncias, sejam os neurotransmissores, ou sejam os hormônios liberados pelas diversas glândulas. E à medida em que eu não consigo me liberar o mais rápido possível dessa emoção, né? Ela fica retida em mim como culpa, como trauma, como mágoa, ela fica guardada em mim, eu vou estar agredindo pouco a pouco o meu organismo com substâncias que estão dando mensagens ao meu sistema nervoso, ao meu sistema imunitário, ao meu sistema glandular e ao meu organismo como um todo, que as coisas não estão bem. E isso é doença. Estar doente é ter a sensação de que as coisas não estão bem. Mesmo que isso não me venha à consciência. Mesmo que isso não me venha à consciência. Então, na nossa cultura, nem a alegria que a gente chama de uma emoção positiva, uma emoção boa, ela é aceita culturalmente com a naturalidade. Tanto é assim, né,
que as pessoas, quando veem as mulheres muito alegres, né, numa cultura machista como a nossa, a interpretação é de que aquela mulher é uma pessoa leviana e é uma pessoa de algum tipo de comprometimento, principalmente no campo da sexualidade. E homem alegre, nós vamos lá para a terminologia em inglês, né, é gay. Né? Os homens, quando são muito alegrinhos, muito soltos, eles são interpretados dessa forma. Então, nós não temos direito, na nossa cultura, de conviver com nenhum tipo de emoção. Temos. Infelizmente, culturalmente, hoje, a emoção que é mais aceita na nossa sociedade é a preocupação. Você não pode ficar com medo, porque senão isso é fraqueza. Você não pode ficar com raiva, porque isso é sinal de grosseria, de falta de educação. As pessoas não têm que ficar tristes, não são permitidas de conviver, por exemplo, com o luto, com a perda. Falamos da alegria, mas se você diz que alguém é preocupado, essa pessoa é responsável. A nossa sociedade é uma sociedade extremamente ansiogênica, ou seja, ela constrói uma ansiedade dentro de todos nós. E se nós não aprendemos a identificar as emoções, e se nós não aprendemos a lidar com as emoções, a gente vai vivenciar vários tipos de adoecimentos. Sejam eles só psíquicos, mas principalmente psicossomáticos. Adoecimentos que surgem do campo do psiquismo e que se transformam em sintomas no corpo físico. Por isso que é muito importante que a gente entenda esse processo. Scherer, em um trabalho de 2005, ele apresenta, a partir das suas pesquisas e observações, 5 componentes das emoções. E eu vou falar de uma coisa meio técnica, mas com a preocupação de trazer isso para o prático, para que a pessoa que não seja psicóloga, a pessoa que não seja psiquiatra, não seja um profissional da saúde, consiga entender por que essas coisas são importantes. Então, o primeiro componente da emoção é a cognição, ou seja, a capacidade de apreender e avaliar o que está acontecendo. Isso é feito em milésimos de segundo. O nosso ser vê um cachorro bravo, vê um bicho perigoso, ele vê um carro avançando em alta velocidade enquanto ele está atravessando a rua, ele é capaz de avaliar esses objetos e esses eventos que se manifestam no mundo externo. Ele se utiliza
das nossas sensações. E essa avaliação, ela não é uma avaliação consciente. Eu estou avaliando se o cachorro é bravo, se eu conheço. Não. Essa coisa acontece dessa maneira. A emoção, ela sempre apresenta sintomas físicos que advêm, né, das áreas neurológicas que são estimuladas. Essas áreas regulam todo o sistema orgânico e elas mandam mensagens e o organismo vai responder. Então, logo vão mudar várias coisas nessas emoções. Coração palpitando, às vezes falta de ar, as mãos esfriam, né? A pupila dilata, você vai mudar, pode se arrepiar, você tem várias mudanças e essas mudanças vão depender, inclusive, do tipo de emoção que vai ser expressa. A emoção, ainda de forma inconsciente e muito rápida, ela prepara e direciona ações. Então, quando você sente medo, você desencadeia no corpo um tipo de reação que se chama de luta ou fuga. Ou você vai se armar para lutar contra aquilo que está querendo te agredir, ou você vai se preparar para fugir e se proteger pelo perigo que avança. Isso advém das nossas emoções. Então, cada emoção ela tem uma expressão motora. Então, ela manifesta uma reação muscular e essa reação ela manifesta para o mundo uma intenção que corresponde à emoção que você está vivendo. Ninguém que vive um momento de alegria diz assim, eu estou muito alegre, eu estou feliz, você está vendo a minha felicidade. É tanta... Não é assim que se expressa a alegria. As pessoas que estão alegres, elas estão abertas, elas falam alto, elas se movimentam, elas expressam isso no corpo. E um outro componente importante disso tudo é que a emoção nos traz uma experiência subjetiva, que é o sentimento. Então, é como ela instrumenta o corpo, e o corpo então vai fazer a compreensão e a conexão a partir dessa experiência. E aí eu vou ter um sentimento. E esse sentimento, ele tem um lugar diferente, porque eu posso controlar. Às vezes eu estou triste, já num sentimento de tristeza, mas eu já passei da reação física e eu consigo não permitir que as pessoas tenham acesso
a isso que eu estou sentindo da mesma forma que aconteceria e o acesso seria fácil se a tristeza que eu vivo é naquele momento. Eu acabei de receber uma notícia que eu perdi o emprego. Então, aquilo bate sobre mim e é perceptível pelas criaturas. Então vamos conhecer um pouquinho do que sejam os medos, as raivas, as tristezas, as alegrias e as preocupações com as quais nós vivemos. E vamos pegar a primeira emoção, o medo. O medo, ele está ligado ao desconhecido e ao risco, ao perigo. Por isso, a gente pode dizer que o medo é a emoção que facilita, que direciona o homem a poder sobreviver. Porque quem não tem medo, né, ele vai enfrentar o desconhecido com ignorância, e aqui a ignorância no sentido do não conhecimento, e ao não conhecer, ele não sabe os riscos que ele corre daquele jeito. Uma criança muito novinha não tem medo de muitas coisas, porque ela ainda nem tudo está no organismo dela amadurecido para essas percepções todas. E como ela não tem esses sentimentos que vêm da compreensão e da conexão, isso ela vai adquirindo na caminhada, ela às vezes pode sofrer um grave acidente, porque ela não teve um medo e ela não calculou o risco de que aquilo poderia trazer na vida dela. O medo, e aí nós não vamos falar de cada um dos medos, não vamos falar de fobia. Quem quiser saber de fobias, quem quiser saber dessa questão do medo adoecido, nós temos no nosso canal do YouTube, Dr. Roberto Lúcio, canal de saúde mental e espiritualidade, palestras, lives que falam sobre como lidar especificamente com o medo de uma maneira mais profunda. Então, o medo, ele é um mecanismo para levar as pessoas à adaptação ao que está ao seu redor, aos perigos que esse mundo externo traz, e a sua função, que é uma função muito importante, é de proteger as pessoas diante das situações de risco. O medo, ele está principalmente, não é unicamente, mas principalmente vinculado a uma área cerebral que se chama amígdala. E é importante a gente lembrar isso. Nós estamos falando de uma área cerebral, porque tem a amígdala, né, que nós temos na região entre a boca e a garganta, né, para ficar numa linguagem mais simples, e que hoje já se usa até um outro termo técnico para ela, que é tonsila. E a amígdala vem de amêndoa, né, vem relacionado com amêndoa, porque
ela tem uma forma de uma amêndoa. E essa é a região do cérebro. Então, o medo, ele tem uma função fundamental de assegurar a sobrevivência da criatura. Mas quando o medo é retido, ele vai provocar duas coisas na vida do indivíduo. Quando ele não consegue trabalhar psiquicamente com medo, esse medo vai se transformar numa fobia. Então, fobia é o medo adoecido. Mas do ponto de vista do crescimento pessoal, quem não sente medo não vai estimular a coragem na vida dele. Porque a coragem é uma capacidade que vem e que necessita primariamente da identificação de que eu estou sentindo medo. Como o medo é uma experiência que é rejeitada, ou melhor, ela é inibida, principalmente nos homens na nossa cultura, o que a gente vê é que a verdadeira coragem, ela é mais real nas mulheres do que nos homens. Então, o que os homens seriam se eles não são corajosos? Eles são valentes. Eles enfrentam as pessoas. E principalmente eles enfrentam as pessoas que têm menos recursos de enfrentá-las. E como eles não são fortes, eles fogem ou temem os que têm a mesma força ou que são mais fortes do que eles. Uma outra emoção importante é a raiva. A raiva, né, ela é a emoção ligada às nossas expectativas e aos desejos frustrados presentes na nossa vida. Então, quando a gente tem expectativas e elas são frustradas, o que a gente sente é raiva. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo tem expectativa e todos nós vivemos de frustrações. E muita gente não entende e não se permite manifestar a sua raiva. Essas pessoas, elas vão ficando muito perigosas. Porque à medida em que você vai contendo a sua raiva dentro de você, isso vai crescendo, você vai ficando numa expressão bem aportuguesada, enfesado, que vem de fezes, ou seja, você fica cheio de fezes dentro de você, é uma energia apodrecida dentro de você. Quando esse indivíduo explode, isso já não é mais uma raiva, isso é uma fúria, é uma manifestação totalmente adoecida e perturbada da raiva. O que a gente tem que fazer diante da presença da raiva? A raiva, ela é um instrumento para a gente aprender a superar as dificuldades que nós vivemos, que nos traz frustrações,
mas de uma forma construtiva, e algumas pessoas aprendem de uma forma destrutiva. Mas o convite é para uma forma construtiva. Eu saio de casa, eu tenho que pegar o ônibus e tenho que ir para o trabalho, eu tenho horário certo para o trabalho. Eu chego no ponto, o ônibus está saindo, eu tento chamá-lo, o chofer não ouve, ou não entende, ou não concorda, e vai embora, e eu fico com raiva. A primeira reação das pessoas é xingar, é ofender, é rogar praga no indivíduo, tudo isso do motorista, que acontecer. Mas a forma sadia de uma pessoa lidar com essa raiva é: o que aconteceu? Eu cheguei atrasado no ponto e o ônibus já estava saindo. Qual é a forma construtiva para superar essa dificuldade? A forma construtiva para superar essa dificuldade é: amanhã eu vou levantar mais cedo para que eu não perca o ônibus de tal horário. É esse o real objetivo. A raiva, ela está vinculada a uma região do cérebro que se chama hipotálamo. E o telencéfalo, que é uma região muito nobre do cérebro, ela é a região capaz de inibir a raiva. Agora, quando a raiva se transforma de forma doentia, ou seja, eu fico com a raiva dentro de mim e não consigo tirar essa raiva de dentro de mim, ela adoece, o que ela vira? Ela vira ódio, e quando ela explode, ela se transforma em violência, em fúria, descabida contra uma pessoa, contra alguém na sua caminhada. Uma outra emoção para a gente pensar é a tristeza, que vem em resposta à frustração, à decepção ou o fracasso. Eu costumo dizer, daquilo tudo que eu aprendi sobre a tristeza, que a tristeza é a emoção que nos leva para dentro de nós. É assim que ela faz: os olhos baixos, a gente se fecha, é como se a gente voltasse para dentro de nós e algo em nós dissesse assim: o que está acontecendo comigo? Então a tristeza é a emoção que leva-me a entender o que está acontecendo comigo nesse instante. Quais são as situações que estão ao meu redor? Qual é a minha participação ou não? Qual é a minha responsabilidade ou não? Qual que é a minha força ou não? A minha potencialidade ou não para lidar com isso? Ao contrário da depressão, que é a tristeza adoecida, a tristeza, ela não compromete o raciocínio, ela não compromete o desempenho do indivíduo, e o indivíduo sai da tristeza se ele recebe boas notícias, se algo diferente acontece com ele. Então, embora a tristeza esteja presente, a pessoa consegue reagir
positivamente diante de uma coisa. A tristeza, ela vai diminuir com o tempo, mas ela pode retornar na nossa vida com a lembrança. E a principal, desculpem, área que nós, manifestamos a nível neurológico a tristeza é o sistema límbico. Então, é uma área do nosso cérebro que está vinculada a essa vivência. A outra emoção é a alegria. E a alegria é a emoção que está ligada à vivência de recompensas positivas. Então, nós temos um sistema de recompensa do cérebro, né? Que ele é estimulado diante das coisas boas, né? E aí as pessoas interpretam, né, que ele que produz a alegria, né? A parte da reação da alegria a nível físico, sim, né? Mas ela, né, é essa manifestação quando algo de bom acontece com você. E quem está alegre, ao contrário de quem está triste, não tolera o isolamento. A pessoa alegre, ela tem um convite na vida dela que é de compartilhar a alegria que ela sente. Então, um resultado extremamente positivo da alegria é que ela produz atitudes associativas. Pessoas que são, numa expressão muito mineira, que eu não sei se ela é usada no Brasil inteiro, que são emburradas, né? Pessoas que são mal-humoradas, que tem cara ruim, que reclama de tudo, que só vê coisa ruim, que só olha para o mundo, para o lado, para o meio copo vazio, que nunca olha para o meio copo cheio. E isso nós vemos em todas as classes, nós vemos em todos os gêneros, nós vemos em todas as culturas pessoas assim, né? Essas pessoas, né, elas não conseguem ter relações sociais positivas, elas tendem ao isolamento, as pessoas não querem conviver com elas porque elas são de forma ruim de percepção. Enquanto uma pessoa alegre é uma pessoa sociável em que as pessoas querem compartilhar a presença delas na vida. Mas, como qualquer emoção natural, se ela se vem em excesso, ela se transforma em euforia. E a euforia é impulsiva, a euforia é compulsiva, a euforia ela perde os limites, então ela desorganiza, né? Ela cria um ambiente, às vezes, de muita agitação e muita inquietação, tanto da pessoa quanto das pessoas que estão ao seu redor. Então, nós vemos com isso que as emoções em si, elas são sempre de função positiva. Mas se a gente não aprende a lidar, eu tenho esse sentimento, essa emoção, e isso é por isso eu faço essa conexão, eu faço essa compreensão e eu movimento estratégias na minha vida, e é importante a gente entender isso, né? Porque
não é só fazer atividades que eu chamo de atividades de adestramento, que são atividades que têm o seu valor, mas que têm tomado um lugar dentro do campo da saúde mental em que transforma a criatura num bichinho que está sendo domado, mas que ele não entende nada do que está acontecendo internamente com ele. Então não adianta eu dar regras para o indivíduo lidar com o medo. Eu tenho que entender psiquicamente de onde vem esse medo. O que ele significa na minha vida. E o que eu tenho que ressignificar a partir dessa compreensão. Então é importante porque isto, né, é fundamental no caminho das criaturas. E a gente ainda tem a emoção que é da preocupação. Ela é a emoção que está ligada à necessidade de controle e de proteção do indivíduo, seja em que aspecto for da vida. A preocupação, ela está intimamente vinculada a uma antecipação de um acontecimento. Então, ela geralmente está ligada ao futuro. É importante que a gente possa controlar as coisas, é importante que a gente se proteja, mas é também importante que a gente aprenda que ninguém controla tudo. Que eu não sou capaz de controlar a vida em todos os seus aspectos. Enquanto eu não entender isso, eu só vou construir e crescer a minha ansiedade. E nós estamos vivendo gerações cada vez mais novas com transtornos de ansiedade, com pânico, com fobia, com transtorno obsessivo compulsivo, né? Pessoas com transtornos alimentares querendo controlar a sua aparência, a sua coisa, fazendo todo esse processo adoecido da ansiedade que se envolve em inúmeros quadros, né, de transtornos mentais. E é muito triste você ver uma criança de 7 anos, de 4 anos, num quadro de ansiedade tão grave quanto de um adulto. A ansiedade a nível encefálico, ela está vinculada a uma área que chama córtex cingulado anterior subgenual. Ninguém precisa guardar isso, mas é uma informação para vocês verem que tem uma função neurológica que manda ordens para o sistema imunitário, para o sistema endócrino, para o organismo como um todo e relata as reações que a gente tem que viver. Então nós temos que se preocupar, sim, mas temos que ter noção dos nossos limites e entender dentro de nós, né, dentro da cabeça, não, dentro da nossa emoção, que nós não temos controle de tudo. E não podemos controlar muitas coisas na vida.
O grande problema é que a preocupação hoje é estimulada. Então as pessoas estão adoecidas e vivem preocupadas. E há estatísticas que falam de 70 a 90% das coisas que uma pessoa na sua vida inteira sofre por preocupação, que esses fatos e essas situações nunca acontecerão na vida dela. Então a gente sofre por aquilo que na maioria das vezes não vai acontecer. E às vezes, se elas acontecem, nós vamos sofrer duas vezes. A preocupação, então, adoecida, é aquilo que nós chamamos de ansiedade. Dentro dessa perspectiva, é importante a gente ver, né, que a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. E a primeira coisa é aprender a dividir como é que a gente vê as emoções. Quem vê uma emoção de uma forma que ela é natural, ele é capaz de interpretar as emoções como oportunidades de aprendizado. Quem vê dessa maneira rígida, artificial, que a gente vai construindo na vida, que a gente sabe tudo e é capaz de tudo, a gente sempre interpreta as emoções como uma ameaça. Elas assustam a gente e é isso que a gente faz quando nega elas. Então, a gente precisa entender, né, que a forma de lidar com as emoções é entender que o medo é o grande professor dos limites e das possibilidades para a sobrevivência. É isso que o medo nos ensina. Que a raiva nos ensina a agir adequadamente para evitar as frustrações. Então, se o medo é um instrumento de proteção, a raiva é um professor do direcionamento, da montagem das nossas estratégias. A tristeza é a emoção que nos leva a refletir sobre nós. Então, ela é a chance do aprendizado. A alegria convida a interação e a troca, e ela nos ensina duas coisas muito bonitas: a capacidade de usufruir e a capacidade de se contentar, de se ficar contente pelo que se está vivendo. E a alegria, ela é a mestra que cria os mecanismos adequados para a nossa previdência, para a gente poder nos prevenir. Mas ela também nos ensina a entender o que é possível e não é possível. Então, são essas as ideias que a gente poderia contribuir com vocês. Nós temos aqui alguns comentários, não sei se temos perguntas, só vamos rapidamente voltar aqui nas perguntas, ver algumas pessoas colocaram alguns comentários. Vamos lá. Alguém colocou aqui para nós que, né, a Xanda Boston diz que em Recife
eles falam em emburradas também. Então, não é só a gente aqui, né? E nós vamos vendo, né, esses comentários, algumas pessoas aí colocando das impressões das palavras que nós fomos usando. Nós queríamos lembrar mais uma vez que essa live fica em nós achando apenas 5 pouca raiva. Isso é normal? Normal, todo mundo sente raiva, todo mundo sente medo, todo mundo sente alegria, tristeza, preocupação. O problema é não ficar isso parado dentro de nós, na nossa vida, no nosso caminho. Então, a live não fica no Instagram, ela está sendo gravada, a nossa equipe vai editá-la e em breve ela vai estar no nosso canal do YouTube. Dr. Roberto Lúcio. Se você não conhece, vai lá, grava. Esse nosso trabalho é com centenas de lives, de aulas que nós demos, cursos, workshops, comentários. Então vocês vão ver tudo sobre saúde mental e espiritualidade lá dentro. Nós estamos agradecendo a quem ficou conosco o tempo todo, a quem esteve aqui, foi e voltou. E estamos, né, desejando para vocês, para quem está nos acompanhando ao vivo aqui no Instagram, uma boa noite de sono, de tranquilidade, uma boa semana para todos vocês e até a próxima. Um beijo no coração.